Olá, minhas traças, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Leia Preta Leia, onde a gente sempre traz literatura empoderadora, significativa, porque aqui a gente acredita que a literatura e a educação e a cultura são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar pessoas. Peço desculpas pela última semana não ter gravado, porque eu tô com suspeita de Covid de novo, então não tô me sentindo muito bem. Então, se eu apresentar algum sinal de cansaço aqui ou de letargia, é por causa disso, tá? Mas, como o universo não pode parar, o vídeo de hoje é mais uma autora do mês, que são aqueles vídeos que a gente sempre homenageia autores ilustres, né? Que fazem aniversário no mês. E nesse mês, o vídeo homenageia de forma atrasada uma autora que fez aniversário de 130 anos do seu nascimento no mês passado, que foi Agatha Christie. Conhecidíssima por aí, uma das maiores autoras da história, conhecida como a Rainha dos Crimes, né? E ela escreveu cerca de 80 títulos e ganhou prêmios do Guinness e etc. Então peço a vocês que acompanhem o vídeo, né? Já aproveita, se inscreve no canal para dar aquele seu apoio a esse projeto e deixa também o seu joinha. Agatha Christie, gente, é uma autora super conhecida no mundo inteiro, inclusive faz parte da adolescência, da juventude de todo mundo. Eu conheci a Agatha Christie na 7ª série, o primeiro livro que eu li dela foi Os 12 Trabalhos de Hércules, que já entrava o personagem do Hercule Poirot, que é o grande detetive dela, e nesse livro o Hércules, ele ia atrás de desvendar casos, que eram 12 casos de Hércules. Vocês vão lembrar na mitologia grega, né, que tinha o Leão de Crimeia, a Ilha de 12 Cabeças, etc. E ao longo do livro, o Hercule Poirot tenta provar que ele é melhor do que o Hércules, o herói grego. Depois eu li Um Corvo na Biblioteca, que é onde aparece a Miss Marple, que não é uma detetive policial, né, mas ela é uma detetive caseira, uma detetive que ajuda ali na manifestação de um assassinato que aconteceu dentro de uma biblioteca. Mas o meu livro favorito, sem dúvida, é O Expresso do Oriente, que é um dos livros favoritos de todo mundo, que foi inspirado inclusive nas viagens que a Agatha Christie fez durante o Expresso do Oriente, ali no década de 40, que também é estrelado pelo Hercule Poirot. Em 15 de setembro de 1890, nascia Agatha Mary Clarissa Miller, na cidade de Torquay, na Inglaterra, e ela era, assim, de uma família super tradicional, era, digamos, o creme de la creme da cultura inglesa, só que o pai dela, né, era um cara americano, um grande investidor rico americano. E além desse ano de 2020 fazer 130 anos do aniversário dela de nascimento, esse ano fez 100 anos do lançamento do primeiro livro dela, do debut dela como escritora, que foi o livro O Misterioso Caso de Styles, de 1920, que foi o primeiro livro e também foi a primeira vez que apareceu a figura do Hercule Poirot. A Agatha, ela foi uma escritora britânica, ela atuou como romancista, como contista, dramaturga e poetisa, e ela se destacou no romance, do subgênero de romance policial, e recebeu a alcunha, né, da Lady of the Crimes, ou Rainha dos Crimes, porque ela é sem dúvida a maior expoente nessa área de escrita. Durante a sua carreira ela publicou mais de 80 livros, e alguns desses livros sobre o pseudônimo de Mary Westmacott. E de acordo com o Guinness Book, a Agatha Christie ela é a romancista mais bem-sucedida da história em termos de livros vendidos, porque as suas obras juntas venderam mais de 4 bilhões de cópias ao redor do mundo, né? O sucesso dela só não é maior do que autores como Shakespeare e a Bíblia, obviamente. Num levantamento recente, perceberam que a obra de Agatha Christie já havia sido traduzida para mais de 102 línguas de todo o mundo. E o seu livro mais vendido, que é o livro E Não Sobrou Nenhum, de 1939, ele também é o livro, a obra de romance policial mais de sucesso de todos os tempos. Vendeu cerca de 100 milhões de cópias de exemplares ao longo do mundo. E ele figura na lista dos livros mais vendidos em geral, em qualquer classificação até hoje. A Agatha, né, ela nasceu, Agatha Maria Clarissa Miller, e ela foi a terceira filha de um rico milionário e de uma socialite. O pai dela se chamava Frederick Miller, ele era americano, um investidor americano, e passava a maior parte do tempo viajando no mundo. E a mãe dela, a Clara, ela era uma mulher assim de uma personalidade mais suave, mais sutil,
E a Agatha puxou muito da personalidade da mãe. E o casal tinha mais dois filhos, que eram Maddie e Monty, que eles eram ambos filhos mais velhos. E a Agatha, ela era o que a gente chama de filho extemporão, né? Que nasceu vários anos depois. E o que tornou a criação dela incomum mesmo para a época é porque a Agatha foi educada em casa, principalmente pelo seu pai. E a mãe dela, Clara, ela era uma excelente contista de histórias e ela não queria que a Agatha aprendesse a ler até os 8 anos de idade, que era quando começava a educação formal. Mas a Agatha era a única criança da casa, estava super entediada e começou a aprender a ler e escrever aos 5 anos de idade mesmo, né? Quando ela tinha 6 anos, 5 para 6 anos, em 1896, a família se mudou para a França, porque eles eram muito ricos, né? E embora a Maddie e o Monty já recebessem uma educação formal, a mãe continuou decidindo que Agatha deveria estudar em casa. E aí, nesse período da França, é que ela alugou a casa da família Ashfield para economizar, né? E foi lá que ela conheceu a governanta Mary, que é uma governanta francesa, com quem a Agatha aprendeu francês, que era um francês assim que ela sabia falar, mas não sabia soletrar. Só que aos 11 anos aconteceu um choque, porque o pai dela, o Frederick, ele acabou falecendo, né? E aí foi a primeira vez que apareceu dificuldades financeiras para a família. E a Clara ficou muito perturbada e a Agatha foi a filha que se tornou a mais companheira da mãe, porque os irmãos já eram mais adultos, né? Começaram a surgir preocupações com relação ao dinheiro e sobre a venda da casa onde eles moravam, que era Ashfield. Mas a partir da menina fazer 15 anos, elas duas encontraram um caminho e elas começaram a viajar ali pela Europa, morando em pensionatos. E aos 16 anos foi a primeira vez que a Agatha foi para uma escola normal, uma escola de aperfeiçoamento em Paris, onde ela se destacou muito como cantora e pianista. E ela poderia ter sido uma pianista excelente se ela não fosse uma pessoa extremamente tímida. Ela era muito tímida na frente das pessoas que ela não conhecia. E de onde veio toda essa criatividade da Agatha, né, gente? Ela absorveu várias histórias infantis da época, como por exemplo da Edith Nebest e da Louisa May Alcott, como Pequenas Mulheres, né? Mas ela também lia muitas poesias de suspense americanas. Ela era muito fã de Edgar Allan Poe, todos os escritores americanos. E ela, como ela era muito sozinha, muito tímida, ela inventou vários amigos imaginários, ela brincou com animais, ela frequentou aulas de dança. E aí ela começou a escrever seus poemas. Só que a partir de 1910, mais ou menos, a saúde da Clara, a mãe da Agatha, começou a ficar bastante debilitada. E aí elas resolveram, em 1910, partir para o Cairo, né, numa dessas visitas, para elas poderem passear um pouco. E passaram uma temporada de 3 meses no Gerizah Palace Hotel. E é nessa fase onde a Agatha sofre o seu debut, né, na sociedade, onde haviam festas, vestidos, bailes. Ela foi apresentada para a sociedade e foram onde começaram a convidar ela para frequentar as festas, né, os jovens casais, e para conhecer rapazes, e começaram a aparecer os seus pedidos de casamento. Mas foi só em 1912 que a Agatha realmente resolveu se casar. Ela conheceu o aviador Archie Christie, que era um aviador qualificado da Royal Flying Corps, e o namoro deles era extremamente turbulento, porque os dois estavam numa paixão por se apaixonar. Eles queriam se casar de qualquer jeito, mesmo assim que eles não tivessem muito dinheiro, e ela mesma disse que foi uma empolgação de conhecer aquele homem estranho que fez eles se casarem. Mas o casamento deles sempre foi super turbulento. Eles se casaram na véspera de Natal de 1914. Durante esse período, né, 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, o Archie foi para a França e a Agatha continuou trabalhando como voluntária na frente interna. Ela era enfermeira nessa época, né? Ela foi trabalhar como enfermeira no destacamento de ajuda voluntária no Hospital da Cruz Vermelha em Torquay. E aí, durante praticamente 4 anos de guerra, eles se encontraram com pouquíssima frequência, e só depois que a guerra acabou é que finalmente o Archie foi destacado para o Ministério de Guerra em Londres, voltou para casa, e aí o casamento deles mais ou menos começou a funcionar. Já em 1919, depois da guerra, o Archie e a Agatha tiveram sua primeira filha e única filha, a Rosalind. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o debut da escrita e o nascimento do Hercule Poirot. As ideias para o primeiro livro da Agatha surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, ela estava com 26 anos e estava trabalhando ali como voluntária na Cruz Vermelha, que eu falei. E nas horas vagas, ela e a irmã Maddie, elas dedicavam-se muito à leitura de romances do Sir Arthur Conan Doyle e Edgar Allan Poe. E aí a Agatha comentou que ela seria totalmente capaz de escrever uma história parecidíssima com aqueles autores, e aí ela foi desafiada pela Maddie a fazer uma história com que os leitores não conseguissem identificar o assassino até o final do livro. E aí ela aceitou a provocação e ela se inspirou nas grandes personalidades pomposas dos políticos europeus daquela época, né? Toda aquela pompa e circunstância, para criar o seu personagem mais caricato, que é o Hercule Poirot,
que é um detetive belga, né, e que foi protagonista de várias histórias dela, e ele é muito conhecido por ser um cara irônico, cheio de manias, e ter uma bigodeira assim, né, de fazer inveja, além de ser um cara extremamente excêntrico. Com o conhecimento que ela teve no hospital durante a Primeira Guerra, ela criou o caso, né, do mistério de Sites, em que a vítima havia sido envenenada, porque a Agatha sempre foi uma pessoa que não gostava de escrever cenas de crime muito violentas, com muito sangue, então ela usava o veneno muitas vezes, e foi assim que nasceu o misterioso caso de Styles, que foi publicado por 18 capítulos em 1920 na revista Times. E o uso do veneno foi tão bem escrito no livro que ela recebeu um laureamento assim inesperado, que ela recebeu uma crítica do Pharmaceutical Journal, porque ela descreveu de forma perfeita o efeito dos venenos. Então, aos 30 anos de idade, em 1920, a Agatha Christie fez sua estreia finalmente no mundo editorial. No primeiro livro, que foi O Mistério de Styles, a autora apresenta ao leitor dois personagens que vai atravessar toda a obra dela, que é não só o Hercule Poirot, como o auxiliar, o capitão Arthur Hastings. E muita gente sempre fala que a relação que os dois têm parece muito a relação do Sherlock Holmes com o Watson, né? E aí ela já apresenta uma característica muito grande da Agatha Christie, que é caracterizar muito bem suas personagens, tanto do ponto de vista físico, como emocional, como do estereótipo, como do psicológico, e o leitor vai se, prendendo a essas personagens, mesmo ao Hercule Poirot, que é um personagem até irrealista, mas ele é tão bem escrito que a gente se prende ao personagem. E ela é muito interessante na hora de construir os relatos das personagens, porque os personagens são muito dissimulados, tá todo mundo sempre mentindo, escondendo alguma coisa, inventando histórias, e aí fica muito difícil você chegar, né, a uma consideração de quem realmente é o assassino. A vida de Agatha Christie, gente, também tem um grande mistério, que foi o desaparecimento que aconteceu de Agatha em 1926. O que aconteceu? Como eu disse, o casamento dela com Art não era dos melhores, e em 1926 a família voltou de uma grande viagem que eles fizeram e se reuniu numa casa Styles, nos subúrbios de Londres. E foi uma época muito difícil para Agatha, porque a Clara, a mãe da Agatha, tinha acabado de morrer. Então ela estava deprimida, ela estava muito triste, sentindo saudade daquela mãe. Estava muito tentando escrever o próximo sucesso dela, porque ela já tinha um contrato com a editora Collins e ela precisava escrever, mas aquele livro não saía. E o relacionamento deles dois, da Agatha e o Art, estava muito tenso por causa da tristeza dela, da vida deles, como a Agatha estava entediada. E o Art se apaixonou por uma colega tenista, porque ele era um grande tenista, né? E ele se apaixonou por uma tenista chamada Nancy Neely. E tenista não, por uma jogadora de golfe. E aí, nos anos 80, a escritora Janet Morgan foi convidada para a família, pelos herdeiros da Agatha Christie, para escrever uma biografia mais favorável a ela. E ela teve acesso exclusivo sobre várias coisas que aconteceram nessa época, mas ela não quis privar o público de entender o que tinha acontecido, né? Entre os dias 3 e 13 de dezembro de 1926, a Agatha já era uma celebridade e ela simplesmente desapareceu. Desapareceu sem deixar notícias, causou maior furdunço na imprensa, um monte de gente começou a procurar ela. O que aconteceu? Em 3 de dezembro, ela chegou em casa e o marido tinha ido embora. O marido revelou que estava apaixonado pela Nancy Neely e foi passar um fim de semana com ela e os amigos em Surrey. Aí a Agatha ficou louquíssima. Mais ou menos 9h45 daquela noite, ela simplesmente fugiu de casa com uma mala, deixou a criança com os cuidados, com os criados e foi embora. Na manhã do dia seguinte, o carro dela foi encontrado batido numa árvore, ali nos arredores, e muita gente achou que ela poderia ter tentado se suicidar. E o desaparecimento da Agatha virou um caso de polícia, realmente, de Surrey. Mais de 15 mil pessoas se envolveram ali na busca por ela. E a polícia, inclusive, passou a oferecer 100 libras para qualquer pessoa que tivesse notícia dela. Até aviões e mergulhadores foram atrás da Agatha, né? E aí virou uma confusão, foi parar no jornal, um monte de gente especulando que ela tinha feito isso para assustar o marido, outras pessoas especulando que ela tinha feito isso porque era o jeito dela de criar um mistério sobre a própria vida. Mas o que aconteceu? Ela simplesmente bateu o carro, saiu e foi parar numa hospedagem de Yorkshire e ficou lá 10 dias naquela hospedagem escondida, né, até o dia 14 de dezembro, quando a polícia finalmente a encontrou. E os estudiosos acharam que era sobre o método da Agatha de criar mistério, mas a Jordan, né, essa escritora, disse que não, que provavelmente ela ficou tão decepcionada que o marido foi embora que ela teve um caso de amnésia, porque quando a polícia chegou no dia 14, ela não reconhecia nem a filha nem o marido. E aí a Agatha e o Art, eles continuaram casados, mas separados de corpos físicos, né? A Agatha foi morar com a Rosalind e o Carlo em Londres,
e ficou fazendo tratamento psiquiátrico em Harley Street. Mas aí, finalmente, em 1928, a Agatha aceitou que o casamento dela tinha acabado, e aí ela pegou a filha, a Rosalind, e saíram da Inglaterra e foram para as Ilhas Canárias, onde a Agatha finalmente terminou aquele famoso livro que ela estava escrevendo desde 1926, que é o Mistério do Trem Azul. E uma das maiores ambições da Agatha sempre foi viajar no Expresso do Oriente, que foi o que ela fez em 1928. E aí ela partiu de Bagdá e foi até a cidade de Ur, né, que fica no Iraque, e lá ela se tornou amiga dos Ules, que eram pessoas que estavam administrando uma escavação arqueológica, e lá ela conheceu Max Malloy, um arqueólogo de 25 anos, que seria o seu próximo marido, que inclusive, né, foi marido dela até quando ela morreu. E o relacionamento deles era forjado em viagens, né? O Marx propôs a ela na última noite e eles se casaram em 11 de setembro de 1930. A Agatha, durante esse momento do casamento com o Max, ela viajou para vários lugares exóticos, ela fazia um monte de visitas e ela só ia construindo o seu método, e ela sempre viajava com um caderninho de anotações para ela registrar lugares, personagens, pessoas diferentes, situações exóticas. E em seguida ela estruturava as histórias dela em cadernos maiores, sempre a caneta ou a lápis, e depois ela mesma datilografava. E a autora, mesmo depois de casar com Max Malloy, ela manteve o nome de Agatha Christie porque era assim que ela era conhecida pelo público, mas no meio privado ela fazia questão de ser chamada de Miss Malloy. E em 1934 foi quando a Agatha atingiu o auge da sua carreira, que foi quando ela escreveu O Assassinato no Expresso do Oriente, que foi adaptado para o cinema, para o teatro, para a TV. E uma das adaptações mais famosas é a versão de 1974, que foi estrelado por Ingrid Bergman, né, que ganhou o Oscar de melhor atriz. E recentemente, eu acho que em 2019, teve uma segunda adaptação que é muito boa, eu recomendo para vocês assistirem. E aí, gente, tem algumas curiosidades sobre Agatha Christie. Primeiro, sobre a questão dos venenos, né? Porque muitos assassinatos nos livros delas acontecem contra o veneno, e isso vem muito da época que ela trabalhava na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Ela trabalhou como enfermeira na Primeira Guerra Mundial e como assistente de farmácia. E ela tinha acesso a diversas toxinas. E como ela estava cercada por venenos, ela naturalizou o estudo ali para poder fazer muitas mortes por envenenamento. Depois, M ou N, que foi uma obra que ela lançou durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, que era uma obra, tipo assim, patriótica dela, em que ela protagonizou o casal de detetives Tommy e Tupsy Beresford, que foi um dos 3 tipos de detetives que ela tinha, além do Poirot e da Miss Marple. E aí um personagem que ela escreveu, chamado Major Bletchley, chamou a atenção da agência de inteligência britânica, do M5, porque o personagem parecia ser referência a um espião, um agente real de Illinois, que trabalhava em Bletchley Park, que era uma instalação militar secreta, cheia de códigos e tal. E na época a autora chegou a ser investigada pelo M5, mas depois eles perceberam que não tinha nada a ver e a investigação caiu por... Depois a gente teve a morte de Poirot. O Hercule Poirot é o personagem mais querido dela, foi o primeiro ou o único personagem ficcional a ter sua morte anunciada em 1975 do The New York Times. Na edição do dia 6 de agosto eles anunciaram que finalmente tinha o detetive chegado ao fim. E Poirot até hoje é o único personagem fictício a ocupar esse lugar no The New York Times. E 2 meses depois que essa notícia foi assinada, a Agatha lançou o Caio Pano, que foi o último livro dela e o último livro onde participou o Poirot, que foi onde ele morreu. E também uma curiosidade é que o maior livro já publicado da Agatha Christie, que foi o livro de 12 romances e 20 contos, que foram todas as histórias da detetive amadora Miss Marple. E esse livro é o livro comercial mais grosso do mundo. Ele foi publicado pela HarperCollins, que é inglesa. É uma coletânea que foi lançada em 2009 e tem 4.032 páginas, gente. É o livro mais grosso, ele pesa 8 quilos e tem 32 centímetros de espessura. E é uma obra recorde, obviamente, de Guinness Book. E se alguém já viu um livro desse, pelo amor de Deus, põe aqui embaixo. Bom, gente, com o fim da guerra, né, a Agatha percebeu que havia implicações dela escrever, ela já estava muito cansada e se tornou muito menos prolífica, porque ela já estava aí com 50 anos escrevendo, né? E como o resto do país, no final da década de 40, era uma época muito complicada, muito frágil, estava tudo sendo reconstruída, e ela começou a parar de escrever, e em 46 o pseudônimo dela, de Mary Westmacoff, foi explodido no lançamento do livro por um crítico americano da Absinthe Spring, e isso aí deixou ela muito decepcionada, porque começou a criar mais peso ainda dela ter que criar sob o pseudônimo de Agatha Christie. Nas décadas de 40 e 50, ela começou a trabalhar muito em produções teatrais de adaptação dos livros dela e fez com que ela criasse cada vez menos, né?
E a última aparição pública dela foi na abertura da versão cinematográfica de Morte no Expresso do Oriente, em 74, que ela achou muito bom o filme, mas achou que o Poirot precisava de ter um bigode maior. A Agatha publicou o Caio Plano de 1975 e, infelizmente, ela morreu um mês depois, no dia 1º de janeiro de 1976, de complicações de uma pneumonia, mas aí ela já estava praticamente com mais de 80 anos de vida, né? E ela está enterrada hoje no cemitério de St. Mary's, Chelsea, perto de Whalley. Então, gente, é muito difícil eu deixar aqui para vocês links dos livros da Agatha Christie, porque são muitos, mas eu vou deixar links aqui na Amazon para vocês poderem adquirir os melhores livros dela, os que eu falei aqui, o Expresso do Oriente, o Corpo na Biblioteca, e também as biografias que falam sobre a vida da autora. Um outro recado que eu quero dar é que finalmente esse mês, além de ter ficado doente, eu inaugurei o meu brechó A Toca, no Instagram, que é um brechó de Instagram, onde eu vou vender livros principalmente e roupas de segunda mão, e lá também vai ter livro da Agatha Christie, obviamente, para vocês adquirirem. Então é @brechó.atoca, eu vou colocar o link aqui no Instagram para vocês poderem acessar. Vão lá, comprem, os precinhos estão super gentis e vocês assim me ajudam a manter esse projeto funcionando. E aí, minhas traças, o que vocês acharam dessa nossa homenagem especial da autora do mês de setembro? Espero que vocês tenham gostado e me desculpem demais por eu estar tão cansada e com a voz tão ruim. Está sendo um horror gravar esse vídeo, de verdade. Mas eu estou fazendo isso por vocês. Espero que na outra semana eu já esteja melhor para conseguir gravar um vídeo de melhor qualidade. Vou aproveitar aqui para convidar vocês para conhecer o meu segundo canal, Friuini, que os vídeos saem nas quartas-feiras. Vai estar linkado aqui embaixo. Também está um pouquinho parado por causa dessa doencinha que eu peguei. Você pode me encontrar também no Instagram em @leiapretaleia, além de, obviamente, @brechó.atoca. Espero que vocês tenham gostado disso. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever nesse canal. Fico por aqui e até a próxima.